Fala aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Elian, bem-vindo ao Camisa 5 e hoje nós vamos estar falando aqui do jogo do Flamengo contra o Cruzeiro, no qual o Flamengo ganhou por 2-1. O Flamengo está nas quartas de finais da Libertadores e aqui vamos falar sobre o jogo. O jogo já começa, né, com uma questão na escalação, que é o Pedro de titular e o Bruno Henrique de reserva. E isso é simplesmente incrível. O Pedro faz mais um ótimo jogo hoje e mostra realmente, e não só pela a titularidade do Pedro, eu acho que a entrada do Bruno Henrique também é muito boa. Eu já vou explicar mais para depois, mas vamos aqui pro jogo, né? O jogo já começa com o Flamengo tendo um grande número de chances. O Flamengo mantinha a posse de bola no campo de ataque e tava assim, não sendo clubista, mas ele tava colocando o Cruzeiro na roda, assim, simplesmente, cara. Porque o Cruzeiro não tava conseguindo recuperar a bola de forma significativa, recuperar a bola e continuar com a posse por um bom tempo, no primeiro tempo. Não tava de jeito nenhum. Aí, simplesmente, o Flamengo tava fazendo o que queria. Só que é a questão. Sempre, né, acontece no Flamengo, que é o desperdício de chances absurdo. Simplesmente o Flamengo não conseguia encontrar o gol aqui contra o Cruzeiro. Mas foi tendo chances com o Pedro, uma que foi um passe pro Pedro do Plata, só que foi um pouquinho forte. O goleiro faz uma grande defesa, o Octavio, eu ia falar o William, mas o Octavio, o goleiro do Cruzeiro, aliás, faz uma boa partida hoje e, sinceramente, é um goleiro que eu quero ficar de olho nos próximos anos. Eu acho um absurdo assim, pensar em seleção brasileira, mas que a gente pode ver saindo, talvez até para um grande clube, porque eu vejo um grande potencial no goleiro Otávio. Flamengo estava ainda mantendo as posses, temos chances com Samuel Lino também, até que aos 35 temos a jogada em que o Pedro recebe de costas, faz um passe com a parte externa do pé, o Arrascaeta pega de primeira com um chute colocado incrível e é o gol do Flamengo aqui. Eu comemorei bastante esse gol. O Arrascaeta é sinceramente alguém indispensável para o Flamengo. Não tem como. Eu não consigo imaginar alguém falando assim que o Arrascaeta é um jogador ruim. E o pior é que você vê muitos rivais do Flamengo, às vezes nem rivais, pessoas assim, por exemplo, falando Matheus Pereira completamente superior ao Arrascaeta. Eu não acho isso. Talvez possa estar tendo mais sequência agora o Matheus Pereira, mas sinceramente eu não trocaria de jeito nenhum, nem o de agora, nem no auge, nem de jeito nenhum trocaria o Arrascaeta pelo Matheus Pereira, sinceramente. É um jogador incrível, o Arrascaeta, um dos melhores, se não o melhor que eu já vi jogar no Flamengo. E é simplesmente isso. Isso é o Arrascaeta, né? E terminamos o primeiro tempo por aqui. Com o Flamengo com em torno de 63% de posse de bola. Também por volta de 14 finalizações. E o Cruzeiro acho que só tinha conseguido uma ou duas finalizações no primeiro tempo. Por isso que eu falo que estava um grande domínio. O Cruzeiro não estava sabendo o que fazer com a posse de bola. Não, eles estavam tendo a posse de bola por míseros minutos, sinceramente. Por míseros minutos estavam tendo a posse de bola. E quando estava tendo posse de bola, não estava conseguindo encontrar nenhum passe e não acionando o principal jogador, que é o Matheus Pereira. Mas aqui vamos para o segundo tempo. Não tem nenhuma mudança dos dois times pro segundo tempo. Pelo menos de jogador.
Mas você já vê uma grande diferença tática. O Cruzeiro indo mais para cima, procurando ter mais a posse de bola, eu não sei o que o Arthur Jorge falou, mas ele conseguiu mudar totalmente o Cruzeiro no intervalo. E aqui, comentando aqui rapidamente, né, sobre Arthur Jorge. Que técnico que é Arthur Jorge, sinceramente. É um técnico ótimo que consegue mudar completamente. O Cruzeiro era a lanterna do campeonato. Lanterna. E o cara já consegue colocar o Cruzeiro para estar onde está. Está disputando uma incrível partida com o Flamengo. Está disputando o Brasileirão. Não está disputando título, né? Porque o Flamengo e o Palmeiras estão bem acima. Mas, sinceramente, se não fosse pelo início com o Tite, estaria com certeza estaria brigando. Porque o Arthur Jorge é simplesmente um técnico incrível. E lembrar, né, que o Arthur Jorge e o Leonardo Jardim eram as duas opções para o Flamengo como técnico. Só que não pegaram o Arthur Jorge porque teriam que pagar a multa dele. O Arthur Jorge ainda assim é um bom técnico, mas, né, por enquanto, né, a gente não sabe o que vai acontecer, né, depois. Mas por enquanto o Leonardo Jardim tá aí, né, pelo menos disputando o Brasileiro, ganhando do Cruzeiro do Arthur Jorge. No segundo tempo aqui eu já vejo um Cruzeiro totalmente diferente. Não parecia o mesmo jogo, não parecia o mesmo time do Cruzeiro, sinceramente. O Cruzeiro começa a avançar muito mais e logo e cria muitas chances. Uma até que o Jorginho tinha em cima da linha que foi sensacional, cara. O Jorginho joga muito. Muita gente acha que ele só rege o time com passes e tal, mas ele defensivamente, ele pressionando, ele tem uma qualidade absurda. Ele também liderando o time. Muita gente fala isso, muito dos comentaristas falam que ele é o técnico dentro de campo, porque ele consegue guiar os jogadores de forma perfeita. E hoje faz também uma boa partida e tira essa bola assim em cima da linha. Só que logo após, a bola vai pro Lucas Romero, capitão do Cruzeiro, que dá um balaço ali, né? Não é totalmente defensável, mas só que o Rossi estava muito prejudicado pela visão, então não teve como ele efetuar uma defesa. E um golaço do Lucas Romero. Muito bom jogador Lucas Romero. E empata o jogo pro Cruzeiro. Eu já tava pensando assim, tá vendo aí, ó? Não aproveitou todas as oportunidades que teve no primeiro tempo, só fez 1-0. Olha aí o que acontece. Mas tá bom. E o Cruzeiro tava sendo totalmente dominante, né? Até o gol do Lucas Romero. Só que depois eu vejo um jogo muito equilibrado e um jogo incrível das duas equipes. As duas equipes estavam tentando atacar. Eu acho que ainda o Flamengo estava um pouco a mais superior, mas ainda assim estava um jogo muito equilibrado entre o Flamengo e o Cruzeiro aqui. Aí passando alguns lances, algumas poucas jogadas pro lado pro Cruzeiro, pro Flamengo, até que o Samuel Lino recebe mais uma assistência do Pedro. Recebe uma assistência do Pedro e simplesmente faz um golaço que ele corta o jogador, deixa o jogador no chão e faz o gol. Aqui Samuel Lino, que eu não canso de repetir, um dos melhores jogadores do Flamengo nessa temporada. Se eu não me engano, eu diria que talvez o terceiro ou o segundo, não duvido de nada. Tá entre pelo menos os top 5 melhores jogadores do Flamengo nessa temporada aqui, né, galera? Ele tá... Além, né, dos gols, assistências que ele faz, ele corre muito, ele ajuda na defesa. Ele é um jogador que é muito bem taticamente, por exemplo, atraindo a atenção, fazendo boas tabelas. Às vezes ele nem participa do gol, mas diretamente, mas ele faz alguma coisa pro gol acontecer e é muito importante o Samuel Lino para esse Flamengo.
E aqui, né, temos algumas entradas aqui do Flamengo, como por exemplo, Paquetá, Carrascal, Varela, Bruno Henrique e Everton Araújo. Aliás, né, um detalhe, Alexandro ainda não disponível. Isso é preocupante, porque o Ayrton Lucas tá fazendo bons jogos. Eu acho que foi um bom jogo dele hoje também. Mas assim, a gente não tem opção para a lateral esquerda. A gente teve que colocar o lateral direito, Varela, para ficar improvisado na esquerda. Para você ter uma noção. A gente não tem lateral esquerda. Essa era a questão do Flamengo. O Alexandro não é confiável. Por quê? Porque está ficando velho. Vai acumular mais lesões. Talvez tenha uma queda de nível. Então nós precisaríamos de um lateral. Mas o Ayrton Lucas faz um bom papel. O único lateral outro esquerdo disponível era o Johnny. Aí o Leonardo Jardim teve que colocar o Varela, né? Que não tem como. É bem difícil confiar para os jogadores da base num jogo deste tamanho, né? Aliás, falando dos outros, Paquetá faz um jogo bem normal. O comum dele, ele consegue fazer bons passes, consegue segurar a bola, mas eu acho que ele tem 2 gols que foram meio que perdidos, porque ele chuta em cima do Otávio e muito fraco, sinceramente. Pelo menos fosse forte, mas não. São chutes muito fracos em cima do Otávio. Carrascal, também um jogo médio. O Bruno Henrique entrou e eu acho que ele faz diferença sim, porque estava gerando muitas chances de contra-ataque, mas infelizmente nenhuma delas foram aproveitadas. E também o Everton Araújo entra, faz um jogo bom. É bom ter esses jogadores para contar. É bom ter um banco de reserva. Isso que muitas pessoas ficam falando, que o Flamengo tem muitos jogadores à disposição, mesmo reservas seriam titulares em muito dos outros clubes do Brasil aqui, e nós vemos isso, né? E acaba tendo mais algumas chances pro Cruzeiro, algumas chances também pro Flamengo, que eu acho que o Flamengo também desperdiçou muitas chances nesse jogo. Acho que poderia ser um placar maior pro Flamengo. O Cruzeiro também poderia ter feito mais alguns gols, mas eu acho que não tanto quanto o Flamengo, porque o Flamengo simplesmente não amassou o Cruzeiro, mas fez, acho que uma partida superior. Fez uma partida superior ao do Cruzeiro, né? Mas assim, né? Termina o jogo. Teve algumas chances e, sinceramente, ainda bem que o Flamengo consegue classificar, porque, se não consegue classificar, ia ter uma pressão absurda em cima do Leonardo Jardim. Apesar de que o Cruzeiro é um time muito qualificado, mesmo se caísse para ele, é porque é um time muito qualificado. O Cruzeiro de Arthur Jorge é um time muito qualificado, mas eu acho que a torcida do Flamengo, acho que talvez nem eu iria perdoar assim o Leonardo Jardim, porque perderia isso, acabar toda a temporada. A gente só ia disputar o Brasileirão, já que a gente não tem Copa do Brasil nem Libertadores, a gente teria que focar totalmente no Brasileirão. Seria meio a torcida do Flamengo não ia gostar nem um pouco disso, né? Aqui, falando de quem jogou mal, jogou bem. Eu acho que a linha defensiva, de novo, um jogo sensacional. Eu acho, assim, é sensacional a partida da linha defensiva. Os 2 volantes, Jorginho e Pulgar, muito bem, marcando principalmente o Matheus Pereira. O Matheus Pereira que, sim, eu vejo muita qualidade nele, mas não conseguiu fazer nenhum lance de tanta qualidade assim por causa desses 2 que estavam marcando muito em cima. A Arrascaeta faz um bom jogo, tava procurando tabela, passes, finalização e faz o gol, um golaço, inclusive. Plata, o jogo normal dele, que ele volta bastante para defender e consegue encontrar algumas chances. Samuel Lino faz um ótimo jogo hoje e Pedro também, assim, sensacional. Simplesmente sensacional, Pedro. E a gente tem aquele questionamento, né? Que eu tava até conversando com meu pai hoje. O meu pai próprio falou: cara, eu tava pensando aqui, por que o Pedro não foi levado pra seleção brasileira, não foi levado pra Copa? É isso. É questão que é muita qualidade pra manter um jogador desse, como o Pedro, de fora. Simplesmente é muita qualidade. Mas, já aconteceu, né? E vamos ver. Acho difícil na próxima, mas
vamos ver o que acontece, né? Aqui falando de estatísticas, aqui falando por isso que eu acho que o Flamengo foi superior. Ó, temos 52 a 48% da posse de bola, tendo normal. Mas temos 2,23 gols esperados do Flamengo e 0,48 do Cruzeiro. Entendeu? Qual que é a diferença entre os dois times? Por isso que eu falo que o Flamengo foi superior neste jogo. 4 grandes chances contra 0. O Cruzeiro realmente, assim, de chance clara, não teve, tipo, assim, você tocou a bola no cara, você fala, é gol. Não teve essa chance incrível, o Cruzeiro, mas ainda faz um bom jogo, tá? 24 finalizações contra 14, para você ter a noção. Flamengo, eu falei que tinha 14. Aí eles fizeram mais 10. Eu falei que o Cruzeiro tinha 2, mais ou menos, e eles fazem 12. Para você ver que mantém ainda assim um jogo muito equilibrado o Flamengo no segundo tempo. Otávio também defendendo muito. O Rossi só defendeu duas não tanto difíceis, mas o Otávio fez 7 defesas. E é um ponto aí se adicionar, né? Mas basicamente isso, o Flamengo tá nas quartas de finais, vai enfrentar, se eu não me engano aqui, ó, vai enfrentar deixa eu ver aqui, o chaveamento, se eu não me engano, fica entre o Tolima e o Independente Del Valle, se eu não me engano. Vamos ver aqui. Fica entre acho que o Tolima e o Independente Del Valle. E acho que qualquer um dos dois, o Flamengo é completamente favorito, tá, galera? Mas aqui, esse foi o vídeo, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado muito. Aqui, eu tô muito feliz com essa vitória. É realmente o Tolima ou o Independente Del Valle. E é simplesmente incrível aqui o que o Flamengo nos proporciona numa noite, umas 11 horas da noite, de uma quarta-feira. É simplesmente muito bom ver esse esporte, um jogo muito bom, sem muitas faltas, sem polêmica de arbitragem. Eu acho isso incrível. Mesmo é simplesmente incrível um jogo como esse do Flamengo e Cruzeiro. Eu agradeço por vocês terem assistido aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal, é muito importante para me dar mais motivação para gravar aqui. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo, galera. Compartilhe aí para os seus amigos que também se interessam por futebol. Se você gostou do vídeo, compartilhe aí para os seus amigos. Então, valeu!